A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre enfrentando os problemas. Para falar sobre este assunto, leio aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1, o seguinte: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no calor do dia. Amados, hoje vamos nesta conversa falar sobre como enfrentarmos os nossos problemas. Lemos aqui o primeiro versículo do capítulo 18 de Gênesis. Agora, é preciso lembrar que neste contexto do livro de Gênesis é tratado sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e também sobre o sacrifício de Isaque, sendo estes dois grandes momentos de dificuldades pelas quais Abraão haveria de passar. Veremos a reação de Abraão sobre estes dois momentos. No caso da destruição das cidades, ele se levanta como intercessor diante do mensageiro de Deus. Vemos também a reação de Abraão quando ele recebe a ordem para sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, a quem aguardou tanto tempo para ter. Disse Deus: vai para a terra de Moriá. Neste momento, qual foi a reação de Abraão? Ele se levantou cedo, arrumou o jumento, chamou seus servos, o filho, e disse: vamos a Moriá. Uma ressalva aqui para os amados irmãos. Moriá significa terra da instrução, a terra de Salém, terra do sacerdote Melquisedeque. Percebam, neste caso, Abraão reage de forma diferente. Pergunto, por que Abraão não argumentou com Deus como ele fez pelas cidades, da mesma forma para poupar o seu filho Isaque? Com certeza, assim como ele, Abraão, amava as pessoas das cidades, ele também amava o seu filho Isaque, o filho da promessa. Pelas cidades ele intercede para salvar aquelas pessoas. Ele se arrisca a argumentar com o mensageiro de Deus. Agora, pelo filho, ele não tem a mesma reação. Ele somente obedece sem argumentar. Hoje, através destas reações diferentes do pai Abraão, vamos entender o segredo para enfrentarmos os problemas da vida como igreja nos dias de hoje. As cidades de Sodoma e Gomorra eram problemas para Abraão, pois ele havia sido levantado para abençoar os moradores da terra. Sacrificar o seu próprio filho era também outro grande problema pelo qual Abraão teria que passar. Então, nestes dois momentos, vamos ver o que Deus quer nos ensinar. Dois momentos mostram como Abraão teve que resolver estes dois problemas, mas mostra também que Abraão entendeu o que Deus estava fazendo nos dois problemas. Qual era o objetivo de Deus a ser alcançado? Por isso, Abraão agiu de forma diferente em cada um deles, em cada um daqueles problemas. Nos dois casos, podemos entender que Abraão não aceitou simplesmente a vontade de Deus. No caso das cidades, Abraão entende a sua missão de intercessor. Agora, no caso do sacrifício de Isaque, ele também entende o propósito de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 22, no diálogo entre Deus e Abraão, fica claro isso. Quando Deus o chama, ele diz: eis-me aqui, e toma o teu filho, a quem amas, e leva à terra de Moriá. Percebam, ele tinha dois filhos, o da escrava e o da promessa. Deus ainda fala: o teu único filho, Isaque, e continua ainda dizendo: quem amas? Mas Abraão amava os dois filhos. Queridos, com certeza este diálogo
mostra o que estava acontecendo no coração de Abraão. A narrativa do texto é para mostrar como o pai, ao ouvir esta ordenança de Deus, o que aconteceu dentro do coração de Abraão. E mostra também que Abraão entendeu que existem formas diferentes de Deus se relacionar com os homens no meio dos problemas. E esse é o entendimento que hoje nós, como igreja, precisamos buscar na parte de Deus. Ou seja, Deus tem formas distintas para se relacionar conosco no meio dos problemas. Lembram-se da expressão muito usada que diz: Deus não nos livra dos problemas, Ele nos visita no meio dos problemas. Aleluia! Neste relato da história de Abraão, diante dos dois problemas, podemos entender que na maioria das vezes, quando um problema chega à nossa vida, eles podem ser classificados em dois tipos, como sendo de juízo ou teste, prova e treinamento. Ou seja, hoje, através desta conversa, Deus está levando a igreja a entender que quase sempre Deus vai se relacionar conosco no meio do problema para juízo, ou vai se relacionar conosco para um teste, como uma prova, um livramento, um treinamento, e que a partir deste entendimento vamos saber enfrentar melhor os problemas e vencê-los. Amados, quando Deus, ao se relacionar com o homem em meio ao problema, na forma de juízo, tudo faz sentido, ou seja, existe causa e efeito, e entendemos o que está acontecendo conosco. Você entende a ação de Deus no meio do problema, ou seja, entendemos o que está acontecendo, que o que está acontecendo foi gerado através das nossas atitudes ou pessoas ligadas a nós. Exemplo, Sodoma e Gomorra. A destruição das cidades foi ocasionada pelas atitudes erradas das pessoas. Há maldade, há leviandade, há pecados. Isso gerou no meio do problema a consequência, o juízo de Deus. Queridos, muitos dos nossos problemas acontecem por causa das nossas ações e por isso vem a reação de Deus, o seu juízo. Percebam, a solução para este tipo de problema virá na figura de um intercessor, para haver arrependimento, assim como aconteceu no caso de Abraão, quando intercede pelas cidades, assim como Jonas intercede por Nínive, no caso de Moisés, quando intercede para que o povo não fosse destruído. Queridos, nestes casos, a questão de juízo, do juízo de Deus, por causa das nossas atitudes erradas e por causa da nossa desobediência e não andarmos dentro dos princípios que foram estabelecidos por Deus na sua bendita palavra. Hoje Deus está nos ensinando e dizendo que muitos dos nossos problemas que chegam até nós é por causa das nossas atitudes erradas. Precisamos de um intercessor, Jesus Cristo, e ao clamarmos, jejuarmos e orarmos a Deus, em nome de Jesus, o nosso intercessor vai levar diante de Deus os nossos argumentos, os nossos arrependimentos, que podem fazer com que Deus revogue, atenue o seu juízo no meio dos problemas. Temos isso explicado na reação de Abraão com relação à destruição das cidades. Ele entendeu o seu chamado como justo e intercessor e negociou e persuadiu a Deus a reproduzir e a aceitar a sua intercessão. Seu chamado entre os habitantes da cidade.
Amados, aqui vemos a grande missão da igreja nesses dias: clamar, interceder como igreja para livrar as nossas famílias, amigos, a nossa nação do juízo de Deus no meio desta pandemia em que vivemos. As pessoas precisam se arrepender, precisam voltar-se para Deus e andar em seus princípios. É isso que vai fazer com que o juízo de Deus seja revogado, atenuado no meio deste grande problema. Percebo que em meio deste grande problema chamado pandemia, Deus está se relacionando com o seu povo, mostrando que existe a causa e o efeito para tudo o que tem acontecido, atitudes erradas, desobediência das pessoas, atitudes que são totalmente contrárias aos princípios estabelecidos na sua palavra. Queridos, assim como Abraão exerceu o chamado de justo e intercedeu, a justiça manifestada na cruz através do Filho Jesus sobre a igreja tem que servir de atenuante para o juízo de Deus em meio a esta pandemia. Não é só o fique em casa, o tratamento precoce, não é só as vacinas que vão atenuar esta situação, e sim a igreja se levantando para interceder, clamar, orar, jejuar pelas famílias, amigos e nações, para que todos se arrependam e voltem-se para Deus. Mas, queridos, na conversa de hoje, Deus também fala que existem problemas que chegam até nós para que Deus se manifeste no meio deles como prova, teste, treinamento. Pois existem aqueles problemas que dizemos: por que eu? Por que a minha família? Não entendo o que está acontecendo. Esses são os problemas que podemos classificar como uma prova, teste ou treinamento. Nesses casos, quando Deus nos leva a enfrentar tais problemas, não há como argumentar. Tudo o que está acontecendo no meio daquele problema está além do nosso alcance e percepção. É claro que Deus tem suas razões, mas as razões de Deus são imperceptíveis para nós. Queridos, Deus tem sempre um motivo, mas no meio do problema não vamos entender. Só depois que tudo passar, que muitas vezes entenderemos. Nossa missão, ao nos entrarmos em meio a um problema de prova, teste e treinamento, é passarmos por este teste, respondendo à vontade divina com dignidade e fé, alimentados por nosso amor e fidelidade e fé. Foi o que aconteceu na reação de Abraão ao ouvir Deus pedir o seu filho em sacrifício. Neste momento não houve intercessão, não houve argumentos, pois este era um momento de prova, teste, treinamento. Naquele momento Abraão teve que responder àquela ordem de Deus com amor, fidelidade, obediência. Era um momento de prova, de teste, de treinamento para a vida de Abraão. A mesma coisa acontece com a igreja em meio a um treinamento, prova e teste. Muitas vezes não vamos entender o que está acontecendo, mas em amor, fidelidade e obediência, vamos crer e declarar que Deus está conosco no meio do problema. Hoje nós que fazemos parte da igreja, temos que entender que existem problemas, dificuldades pelas quais vamos passar, mas que como igreja temos que ter a mesma atitude de Abraão, temos que responder a esses momentos e problemas com amor, fidelidade e obediência a Deus. Temos que viver os seus princípios e ensinamentos, temos que passar pelas provas, pelos testes e pelo seu treinamento, para que como igreja possamos alcançar o melhor, o mais excelente de Deus.
e possamos cumprir a nossa missão diante dos nossos familiares, amigos, nações e diante do mundo. Aleluia! A igreja está sendo levada a viver neste mundo, muitas vezes sem entendermos o que está acontecendo, mas demonstrando amor, fidelidade, fé, obediência a Deus, crendo que Deus tem o controle, crendo no que tem sido ensinado pelos pais, profetas e por Cristo Jesus, e andando nesses dias, não por vista, mas por fé, amor, fidelidade e obediência a Deus e a sua bendita palavra. Nesses dias, a igreja precisa responder a Deus desta forma. E saiba, o motivo deste teste, prova, treinamento, é tornar a igreja, a noiva preparada, ataviada, para ser mais do que vitoriosa. Aleluia! Glória a Deus! Eu peço a Deus que você entenda o que Deus tem querido falar nesta hora ao teu coração. Você precisa ter o teu entendimento aberto para que, de diferentes formas, o Senhor age na nossa vida como igreja, para que sejamos todos mais do que vitoriosos. Vamos orar. Pai, ajuda a sua igreja nesses tempos de provas, testes e treinamento, a nos apresentarmos diante de Ti em amor, fidelidade e obediência à Sua palavra e aos seus princípios. Pai, não precisamos entender muitas vezes o que está acontecendo como igreja. Temos sim a obrigação de demonstrar fidelidade, confiança, temor a Deus e manifestar à nossa família, amigos e nação e ao mundo que cremos que Deus está no controle de tudo e que os seus planos não serão frustrados. Aleluia! Abençoa, pois, Senhor, esta palavra no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.